Olá, bom, hoje então nós vamos encerrar o mês de outubro de 2024, aliás, mês de outubro, também conhecido aqui no TLT como o mês do horror. Então, durante todo este mês, nós só conversamos sobre livros de horror, mistério e morte. Aliás, não só livros, né? Além dos romances, nós comentamos também alguns contos de horror, mistério e morte. E vocês se lembram de que os vídeos sobre os contos, né, são como se fossem ali uma contação de histórias, digamos assim. Então, sim, eu conto o começo, o meio e o fim, portanto, os vídeos de contos não são os mais indicados para quem prefere não receber spoilers, não é mesmo? Durante os comentários dos romances, você sabe em que momento você deve parar, caso você não queira saber ali o desfecho das histórias. E este mês, eu refiz um vídeo bem antigo aqui do canal também. Então vamos começar, vamos por partes. Vamos começar pelo livro de outubro, dos 12 livros para 2024, que foi então esta coletânea de contos do Henry James, chamada Até o Último Fantasma. Este livrinho aqui, pessoal, é composto por 5 histórias de fantasmas do Henry James, mas uma delas, pelo menos, não tem fantasma nenhum. Enfim, se vocês quiserem saber como é que funciona, né, direitinho aqui este livro, deem uma olhada no vídeo. É um livro bacana, pessoal, principalmente para quem gosta de romance vitoriano. A gente sabe que o Henry James não se encaixa exatamente nesta categoria. Veja lá o vídeo para você ver direitinho ali qual foi o ponto de discussão que eu levantei a respeito disso. E como eu disse para vocês naquele vídeo, pessoal, são histórias de fantasmas elegantes, tá? Então, não são histórias exatamente assustadoras. E os fantasmas do Henry James, se a gente parar para pensar lá na Volta do Parafuso, que é o livro dele mais famoso, quem gosta de literatura de horror, mistério e morte não escapa da outra Volta do Parafuso. Então você já está acostumado ali com um fantasma que não é exatamente um fantasma, que representa outra coisa, enfim. Espere este tipo de história aqui nesta coletânea, tá? E não estão todas as histórias de fantasmas do Henry James aqui neste livrinho. Eu me lembrei de um outro conto, muito bom por sinal, e olha, já me esqueci de novo o título do conto. Tem a ver com vestido de noiva, gente. É uma dessas histórias que sempre aparecem nessas coletâneas, né, de contos de terror, e que curiosamente não está aqui neste livro. Vai entender, não é mesmo? Mas tudo bem. Continuando, nós lemos este mês também O Cujo, do Stephen King. Eu só havia visto o filme, que acho que é dos anos 80 ou começo dos 90, e, gente, o livro é bem diferente daquele filme, tá? Então, se você já viu aquele filme, você entrou em contato com uma história do Stephen King que não tem nada a ver com o sobrenatural. É simplesmente a história do cachorro cujo, que tem raiva e que vai ameaçar mãe e filho presos em um carro. Vocês se lembram disso? É um filme até curto, né? Porque realmente a ação se desenvolve dentro daquele carro, numa tarde de calor intenso, enfim. É um filme bem, como é que vamos dizer? Claustrofóbico. Então, assim, eu não sei se ele envelheceu bem, eu não revi o filme para fazer esta resenha, mas eu me lembro de que era um filme assim bastante tenso. De qualquer forma, aquele vídeo trata apenas da questão do cão raivoso. Mas lendo o livro, lendo logo o comecinho aqui deste livro, a gente já entende que existe sim um sobrenatural nessa história. O que, na minha opinião, deixou esta história muito mais interessante. Então, existe sim o horror real de você ser ameaçado por um cão enorme, raivoso, né? Ele é um São Bernardo, mas existe também uma questão aqui a respeito de um fantasma, novamente, de um serial killer, que não aparece pela primeira vez aqui neste livro, tá, pessoal? Então aqui ele já está morto, né? Mas logo no comecinho da história, você já tem ali um breve resuminho do que aconteceu com ele. É bem nas primeiras páginas mesmo. Então se você quiser começar pelo primeiro livro, né? Esta aqui é uma história que faz parte do ciclo de Castle Rock. Então, Stephen King tem algumas histórias que se passam nesta cidadezinha. Este aqui não é o primeiro livro. O primeiro seria um livro chamado Zona Morta, que eu não li. Então, eu comecei pelo Cujo e não senti necessidade nenhuma de ter começado pelo Zona Morta. Mas, se você prefere seguir aí uma sequência certinha e ordem cronológica de eventos, que é sempre a minha ordem preferida, eu realmente comecei pelo Cujo porque eu não sabia dessa informação, mas pra mim tá tudo bem. No ano que vem eu posso ler o Zona Morta. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Então, caso você prefira, eu estou lhe avisando que existe um livro anterior a este aqui para tudo fazer sentido, certo? Isto posto, livro muito bom e eu gosto mais do Stephen King antigo, as primeiras fases dele. Para mim são os livros mais interessantes. Este aqui é um livro do comecinho dos anos 80. Então fica a dica aqui para vocês, não deixem de ver o vídeo também. Depois nós lemos um classicão de terror
que surge antes de uma nomenclatura ficar bastante conhecida por conta da obra do H.P. Lovecraft. Eu estou falando do horror cósmico, e eu estou falando também da Casa no Limiar, gente, eu esqueci o nome do autor, William Hope Hodgson. A história deste autor aqui é muito interessante, gente. Eu conto um pouquinho da biografia dele no início do vídeo, vejam lá. Talvez a história dele seja mais interessante do que seu livro. Não, eu estou brincando, eu gostei bastante dessa leitura, mas não foi um dos meus favoritos. Este livro tem aquele tipo de estrutura em que você tem uma moldura e a história mesmo está ali no meião do livro. A moldura vai dar conta de uma dupla de amigos que resolve ir pescar num lugar distante. Então eles vão se enfiar lá nos cafundós da Irlanda. Eles souberam ali a respeito de um rio que nem está em mapas, mas eles estão... Enfim, esse pessoal que gosta de passar férias em lugares exóticos, não é mesmo? Então eles resolvem ir para esse lugar para pescar. Só que a cidade é realmente muito esquisita. E eles vão encontrar ruínas de uma casa à beira de um penhasco, e em meio a esta ruína eles vão encontrar um diário. Então a história da Casa no Limiar está contida neste diário que eles vão encontrar e que eles vão ler antes de dormir. Um vai ler para o outro antes de dormir. Nós vamos ter acesso a esta história completa aqui. É uma história, pessoal, do que eu chamei no vídeo de viagem astral. E depois eu vi um vídeo da Bá, do Livros e Filmes da Bá, e ela também usou essa nomenclatura. Então vejam lá o vídeo dela, vou deixar o link na descrição do vídeo. Ela inclusive leu mais de uma vez o livro, enfim. Então só para vocês verem que não é porque eu não gostei tanto assim do miolo, né, da história principal, digamos assim. Eu preferi a história dos amigos, descobrindo esse lugar esquisito e tudo mais, então. É tudo questão de gosto, não é mesmo, pessoal? E para o H.P. Lovecraft, vocês também sabem que eu prefiro as histórias dele de além-túmulo, mas ele tem algumas histórias de horror cósmico que me chamam bastante atenção. Este mês nós lemos uma, eu já vou mostrar aqui para vocês também, que eu achei muito boa mesmo. Então, para você aí que gosta do Lovecraft e nunca leu o início de tudo, inclusive este aqui é um livro muito elogiado por ele também, fica a dica aqui para vocês, não deixem de ver o vídeo. Depois, vamos pegar aqui o próximo da fila. Este aqui foi o verdadeiro terror do mês do horror. Gente, por favor, hein? O que foi isso aqui? Eu li Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu vou me abster de fazer comentários a respeito deste livro aqui, porque eu já fiz um vídeo inteirinho mostrando para vocês que, meu Deus do céu, por que isso aqui é publicado? Por que isso aqui é festejado? Não entra na minha cabeça, gente. Simplesmente não entra. E eu conto toda a história para vocês de como eu cheguei a este livro, enfim, vejam lá, não vou ficar me repetindo, porque nem vale a pena ficar mostrando muito tempo aqui na tela este livro para vocês, porque olha só, isso é altamente esquecível, mas nem os fãs conseguiram ver aquele vídeo e sair com raiva, sabe? Geralmente quando você vê uma resenha negativa de algo que você adora, você tende a ficar assim com aquele ímpeto de dar uma respostona pra pessoa ali que não gostou do seu livro favorito. E é um fenômeno, viu? Muita gente que leu este livro e leu outros do autor vieram nos comentários para dizer, é isso aí. E é inacreditável a quantidade de elogios que vocês vão encontrar a respeito da obra, vamos chamar de obra, né, porque, enfim, deste autor, no site oficial da editora. Gente, é inacreditável. Bom, vamos lá. Se não viu ainda, veja o vídeo para entender do que eu estou falando. E o remake do canal neste mês, né, foi então O Médico e o Monstro, pessoal. Eu refiz um vídeo bem antiguinho e bem ruim, tá, sobre O Médico e o Monstro que nós tínhamos aqui no TLT. Todo ano eu tento refazer pelo menos uma resenha antiga do mês do horror aqui no canal. Tudo começou com Frankenstein, em 2022, acho, e aí no ano passado nós refizemos o vídeo do Drácula, e este ano nós refizemos então o vídeo de O Médico e o Monstro. Completamos assim a tríade, né, dos grandes clássicos de horror aí, e um dos últimos comentários que nós recebemos sobre este livro no canal tem a ver ali com uma sensação que eu tive também durante a releitura deste livro, a de que esta história é muito manjada, né? Ou seja, já foi reutilizada em 1000 livros, 1000 filmes. Vocês se lembraram também bastante desse filme novo da Demi Moore, aí, A Substância também. Então, só para você ver que esta ideia continua sendo recauchutada hoje em dia. Mas então, a coisa é tão reutilizada e está tão fixa no nosso imaginário que quando você pega o original para ler, você fala, nossa, de novo isso, mas, né, você tem que se lembrar também de que tudo começou aqui, a ideia original veio deste livro. Então é aquele tipo de livro, pessoal, que ele não é maravilhoso, mas ele é importante. E ele é interessante, o formato deste livro é interessante. E você precisa se lembrar também de que na época em que o livro foi publicado, as pessoas simplesmente não sabiam seu desfecho. Então, acompanhar esta história
como se fosse a primeira vez que você está lendo sobre este médico que vai tomar uma poção e vai se tornar sua pior versão, enfim. Se você fizer de conta que você não sabe do que se trata, porque é meio que impossível não saber do que se trata este livro, talvez você aproveite melhor a leitura. É um livro do final do século XIX, é um livro do decadentismo, um livro que foi publicado bem próximo do Retrato de Dorian Gray. Eu comentei ali as semelhanças que vocês vão encontrar nestes dois livros também, mesmo porque nós relemos o Retrato de Dorian Gray recentemente lá no nosso clubão, né, o Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca. Aliás, fiquem de olho porque esta semana nós vamos abrir as inscrições para o ano 2 do clubão, hein, pessoal? Você aí que perdeu a oportunidade de fazer o clubão de 2024, não vá perder agora em 2025, hein? Pois bem, então deu para fazer essa comparação direitinho aí com o Dorian Gray. E, gente, é um desses livros inescapáveis. Você gosta de histórias de horror? Você precisa ler O Médico e o Monstro. É aquele tipo de livro que é importante você ter no seu repertório e não vai doer, porque ele é muito curtinho. Você tá me vendo segurando aqui esta edição da Penguin, que tem 100 e poucas páginas, mas, gente, sério, quase metade deste livro é composto por textos de apoio. A introdução é excelente, não deixem de ler. Depois você tem uma cronologia do autor lá no final. Sério, a história do Médico e o Monstro aqui nesta edição tem menos de 100 páginas. Você vai levar, sei lá, 2 tardes para encerrar este livro. Ou, se você quiser ler no original, nós estamos fazendo isso no Reading Club também. Nós já ultrapassamos a metade do livro, estamos lendo 2 capítulos por semana, devemos encerrar aqui esta leitura agora em novembro. O Reading Club é uma das recompensas para os apoiadores do canal, então se você tiver interesse no nosso clubinho de leitura de originais em língua inglesa, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Nós estamos então terminando aí nas próximas semanas o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, certo? Muito bem, agora vamos aos contos que apareceram por aqui no mês do horror. Este mês nós lemos mais um conto do Algernon Blackwood. É o mesmo autor de Os Salgueiros. Vocês se lembram dessa história? Gente, Os Salgueiros foi demais. E este ano nós lemos então o Wendigo, ou Vendigo, sei lá como é que você prefere pronunciar aqui. Eu chamo de Wendigo porque a gente acabou assistindo o episódio do Supernatural e essa é a pronúncia que eles usam. Essa é uma lenda própria do Canadá, digamos assim. Inclusive a história se passa no Canadá. E este seriado era gravado no Canadá, não sei se vocês se lembram. Então você tem este grupo de amigos que resolve se juntar para caçar em uma floresta distante lá no Canadá. E uma criatura estranha surgirá aí para atrapalhar estes planos, certo? Então você vê, na Casa no Limiar nós temos ali amigos indo pescar, aqui nós temos caça, algo de muito errado pode acontecer aí nesses 2 eventos, não é mesmo? Ah, sim, e agora chegamos ao conto do Lovecraft que eu tinha comentado com vocês. Este mês nós lemos então mais um conto de horror cósmico dele chamado O Horror em Dunwich. Então aqui neste conto nós vamos acompanhar uma família muito sinistra desta cidadezinha. Você tem aí um herdeiro, entre muitas aspas, desta família, que precisa fazer umas pesquisas ali no Necronomicon. Então você tem diversos elementos das histórias de horror cósmico do Lovecraft sendo apresentadas, né, aqui neste conto, ou sendo utilizadas aqui neste conto, né? Como vocês sabem, eu não sou grande conhecedora da obra do Lovecraft, eu venho lendo um conto por ano aí nos últimos, sei lá, 10 anos deste canal. E é pouco, né? Para quem gosta de Lovecraft, vocês sabem que ele deixou muitos contos. E são contos densos, né? Afora os contos de Além Túmulo, que são contos mais curtinhos, você precisa passar um tempo aqui neste mundinho criado pelo Lovecraft. É sempre um mundinho muito incomodativo. Ele pode não criar histórias exatamente assustadoras, mas o climão que ele cria ao redor dessas histórias deixa a gente tenso durante a leitura. Então fica a dica aqui para vocês. Eu estou segurando esse volume 2 aqui das coletâneas do Lovecraft da Dark Side, mas este conto vocês vão encontrar em diversas outras coletâneas dele também, tá? Fica a dica. Eu gostei muito deste conto aqui. Agora, todo mês do horror tem que ter Poe também, certo? Este mês, então, nós lemos o primeiro conto da trilogia policial do Edgar Allan Poe. Para quem não sabe, Edgar Allan Poe foi o pai deste tipo de literatura. Antes dele, ninguém havia escrito histórias de detetives, né, com um detetive específico aparecendo nas demais histórias também, como um Sherlock Holmes, por exemplo, ou como um Dupin, para quem gosta de Agatha Christie. Então, tudo começou aqui, pessoal.
São 3 histórias, nós lemos apenas a primeira, ou seja, nos próximos anos nós vamos ler as demais. Nós começamos pelo Os Assassinatos da Rua Morgue. E, gente, eu não sei vocês, mas é muito interessante ter acesso à gênese de um determinado tipo de livros. E isso acontece ao lermos este conto do Poe. Você vai vendo que ele coloca elementos aqui que você já viu nas histórias do Sherlock Holmes, você já viu nas histórias da Agatha Christie. Esses elementos só foram reutilizados de forma diferente. E é bem curioso você saber também que no primeiro livro do Arthur Conan Doyle, com Sherlock Holmes, ele vai fazer um comentáriozinho depreciativo sobre o Dupin. Gente, eu acho que eu falei que o da Agatha Christie era Dupin, né? Não, o da Agatha Christie, né, o investigador principal dela se chama Poirot. Perdão aí pelo deslize, mas enfim. Lá no Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro de histórias do Sherlock Holmes, você vai encontrar um comentáriozinho do tipo, Sherlock é muito melhor que Dupin, ou algo assim. E curiosamente, na primeira história da Agatha Christie com o Poirot, você vai ler um comentário bem parecido sobre o Sherlock Holmes. Então sim, gente, você gosta de histórias de detetive? Você gosta dos livros da Agatha Christie? Leia Os Assassinatos da Rua Morgue. Você gosta do Sherlock Holmes? Leia isso aqui também. Tudo começou aqui, pessoal. E outro livro do Poe que eu li este mês, né, junto com o pessoal do Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca, foi O Corvo. Então nós lemos o poema, nós lemos também as 2 traduções mais importantes da língua portuguesa, né, uma feita pelo Machado de Assis e outra pelo Fernando Pessoa. Eu trouxe para as discussões também uma terceira tradução que eu considero melhor, que é a do Milton Amado. Nós conversamos também sobre a questão de tradução de poesia. Será que é possível traduzir poesia? O que é que se perde, né? É a métrica, é o significado? Será que dá para chamar de tradução mesmo ou nós precisamos chamar de versão? Enfim, conversamos sobre tudo isso. Esta edição aqui também traz textos de apoio excelentes, inclusive o Filosofia da Composição do Poe, que é o texto famoso dele em que ele explica como compôs o Corvo. Então nós conversamos sobre tudo isso. Foi muito bom. Quem diria que um poeminha, né, de 16 estrofes daria origem a tanta discussão, não é mesmo? Se você não faz parte do clube de literatura, você perdeu este conteúdo, hein? Mas isso não vai acontecer em 2025. Você vai fazer sua inscrição esta semana, certo? Então é isso, pessoal. Mesmo para você aí que não faz parte do clube, leia. Este livro aqui é muito interessante. Especificamente esta edição que traz os textos de apoio, que traz os textos de não ficção do Poe, principalmente Filosofia da Composição, vale muito a pena, tá? Por último, mas não menos importante, este mês nós encerramos o 7º volume das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. E ao término deste livro, pessoal, eu comentei com vocês no último vídeo desta saga, que está disponível lá no Apoia-se, que nós atingimos aqui um ponto na história em que tudo está se tornando bastante repetitivo, infelizmente. Eu demorei para sentir isso, alguns de vocês já sentiram a partir do 4º, 5º volume, eu precisei chegar aqui ao 7º volume para me dar conta de que sim, nós temos um Bernard Cornwell se estendendo demais aqui em alguns pontos desta história. A ponto de, quando eu cheguei ao 2º vídeo sobre este volume especificamente, eu já praticamente não tinha assunto, porque a história toda ficou tão diluída ali neste 7º volume, que enfim, eu combinei então com o pessoal que está acompanhando esta leitura conjunta, que nós faremos apenas um vídeo daqui para frente. Então, a partir do mês de novembro, toda última quinta-feira do mês vai sair um vídeo sobre cada um dos volumes que ainda nos restam, tá? Então, este é o 7º volume, nós vamos até o 13º volume dessa forma. Um vídeo sobre o livro como um todo, aí sim, a gente não vai correr este risco de não ter assunto, né? Da forma como vinha sendo feito anteriormente, né? Eu estava fazendo 2 vídeos por mês sobre esta leitura. Um ao chegarmos aos 50% e outro ao término. Então tá bem. Outra coisa, como nós encerramos aqui a metade da série, né, com este 7º volume, na próxima semana nós teremos uma live para conversar sobre a primeira metade desta série. Então, para você que é apoiador, não se esqueça de dar uma olhadinha no último vídeo sobre esta série. Lá no final do vídeo eu digo direitinho em que dia e horário a live vai acontecer, tá certo? Lembre-se de que esta leitura conjunta está disponível apenas para os apoiadores do canal. Se você tem interesse em acompanhá-la, dê uma olhadinha no primeiro link que está na descrição deste vídeo também, certo? Muito bem, além destas leituras que eu comentei com vocês, todas as resenhas estarão na descrição deste vídeo. Aproveite seu domingo para colocar o TLT em dia. Não, eu não coloco mais sustinhos nos vídeos há muito tempo, tá? Então pode ver tranquilo aí as resenhas do mês do horror. Mas então, além destes vídeos, o vídeo de quadrinhos e mangás também já está no canal.
Eu comentei alguns quadrinhos muito bons neste vídeo, hein, pessoal? Inclusive, um deles também é baseado na obra do Lovecraft, também tem a ver com o horror cósmico dele, enfim. Vejam lá, e as dicas de filmes, né, se é que eu posso dizer desta forma. Este mês eu assisti pouquíssimos filmes e foram filmes, assim, antigos, né? Mas é bom rever filmes bons, não é mesmo? Então não deixem de ver também, o link também estará na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Este foi o mês de outubro de 2024. No ano que vem, eu volto com mais histórias de horror, mistério e morte. E a partir de agora já entramos na programação normal do canal. Na última sexta-feira eu coloquei um vídeo extraordinário, digamos assim, eu espero que em ambos os sentidos, não é mesmo? Sobre a questão da Lei Cortez. Então, se você tem interesse nesta discussão, sob um ponto de vista um pouquinho diferente aí, digamos, né, do que você está tentando ser convencido a pensar a respeito desta lei, não é mesmo? Aliás, projeto de lei ainda, se tudo der certo não passará, mas pode ser que dê tudo muito errado, né? Então veja o vídeo. Naquele vídeo, pessoal, além de recomendar antes de qualquer coisa que vocês leiam o PL, eu deixei o link lá para vocês também. É o link em destaque na descrição do vídeo. Então leia, prepare-se e sente para ver aquele vídeo, porque ali eu comentei com vocês, na prática, o que é que vai acontecer, tá bem? Então calma, que não tem lado nenhum. Ah, do lado de lá, o lado de cá, não. Tá todo mundo no mesmo barco. E a minha maior recomendação é que você se proteja de pessoas que estão tentando te convencer que isso vai ser uma boa ideia, lendo o PL com seus próprios olhos, certo? Então é isso, eu também vou deixar este link na descrição deste vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Por enquanto, os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram estão lá embaixo, na descrição deste vídeo também. Dê uma olhadinha, tem bastante gente boa fazendo conteúdo bacanérrimo sobre literatura por aí. Vamos ver se essa semana eu consigo finalizar a lista de nomes que geralmente vocês veem aqui ao lado, né? Mas os apoiadores sabem direitinho quem eles são e eles sabem também que o meu agradecimento é eterno. Então, caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhada naquele primeiro link na descrição deste vídeo. Veja lá quais são as recompensas para os apoiadores. Escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso e que te traga algum tipo de retorno também em termos de conteúdo. E é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.